Senhor, por tudo que Ele tem feito obra em nós, na tua vida, na tua casa, na tua família. confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Jesus é lindo. Jesus é lindo, amém, igreja? Então aplauda Ele, porque Ele merece o nosso aplauso, a nossa adoração. Aleluia. Glória a Jesus.
Deus. Aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom servir esse Deus que está vivo e nós podemos confiar nele. E nós viemos aqui para engrandecer o nome dele. Nós viemos aqui para adorá-lo, para dizer que ele é santo, para dizer que ele é grande. E nesta noite nós não viemos aqui em vão. Você não saiu da tua casa em vão. Você veio adorar este Deus que é grande, que é vivo. E ele habita no nosso meio. E ele está aqui. E ele está vivo e presente em nossos corações. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi para te adorar que eu nasci, Jesus. Que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer É te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Grande é o meu Deus, Glória a Ele. cantarei. Aleluia. Grande Oh, Espírito Santo meu de Deus. Deus, e todos hão de ver Quão grande. Se o teu Deus é é o grande, meu Deus. cante mais uma vez quão grande. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu
Jesus. Tu és grande, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor porque Ele é grande. Ele é lindo e maravilhoso e Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podem se assentar, fiquem à vontade. Noite, graça e paz. Hoje, para falar de dízimos e ofertas, eu primeiro queria partilhar com vocês um testemunho que foi para mim assim o encerramento de um ano de muita luta, de muita batalha, vencidas de joelho, né? E eu não podia partilhar isso no outro momento, senão esse. Como todos sabem, nós servimos a um Deus que é dono do ouro, que é dono da prata, e que não nos colocou nesse mundo para sofrer, pelo contrário, Ele nos resgatou da nossa miséria, do nosso pecado, para estarmos reconciliados com Ele e mesmo nessa terra desfrutarmos do melhor dessa terra. Então, desde do início da minha caminhada com Cristo, eu me dispus a colocar em prática todo princípio e todo aprendizado. Eu comecei a colocar em prática, até que o dízimo passou a fazer sentido para mim há alguns anos. E eu comecei a dizimar e a ofertar de maneira assídua na casa do Senhor. Fez sentido quando eu entendi que o dízimo e a oferta não são um pagamento, não são um compromisso financeiro. O dízimo e a oferta são a expressão de honra e gratidão a Deus pelo que Ele gratuitamente me dá. Me dá como? Cai do céu? Não. Ele me dá saúde para trabalhar. Ele me deu um dom através do qual eu exerço a minha profissão. E nada mais justo do que retribuir a Ele, como expressão de honra e gratidão, aquilo que Ele me capacitou para fazer. E através disso, cumprir os meus compromissos, alcançar os meus anseios, os meus sonhos materiais também. Mas entender que quando eu dizimo e eu oferto, eu honro a Deus e eu auxilio no crescimento do seu reino nessa terra. Para que o reino de Deus cresça nessa terra, é necessário que a gente semeie nela. E semear como? Semear com aquilo que Ele colocou na minha mão. O que é semente deve ser plantado. O pão deve ser comido, repartido. E a semente plantada. Quando eu comecei a plantar no reino as sementes que Ele coloca na minha mão, eu vi essas sementes crescerem, florescerem, e não de uma maneira livre de provações, de dificuldades. E em algum momento eu pensei, Deus, está tudo errado. Eu sirvo na obra do Senhor. Eu coloquei o Senhor como o meu primeiro compromisso do dia. Quando eu acordo é a minha primeira oração. Quando eu recebo qualquer valor, eu não gasto nada sem antes tirar a primeira parte, porque a palavra diz que quando a primeira parte da massa é santa, todo o resto é santo. E então eu comecei a fazer, meu Deus, mas eu continuo com tantas dificuldades ainda nessa área. E aqui, nesse púlpito, um dia, o pastor leu e trouxe a palavra que está em Mateus 17, 24, e nos incentivou a fazer o mesmo que Pedro fez. Conversar com quem pode me ajudar. E naquele momento de falta de recursos, Pedro correu para Jesus. Senhor, hoje tem que pagar um imposto e a gente não tem dinheiro, não é justo pagar esse imposto. O que é que Jesus fez? Vá
ao barco, no primeiro peixe, abra a boca e retire a moeda que está lá. E a gente lê às vezes a Bíblia e acha, é tão extraordinário o que Jesus fazia aqui nessa terra, que a gente acha que é história. E a partir daquele dia, eu saí daqui encorajada a buscar a minha moeda na boca do peixe. E chegando em casa, eu sentei, eu orei e eu relacionei todos os compromissos que eu precisava cumprir e que eu não conseguia. E orando, Deus me falou: eu nunca deixei de te abençoar. Falta sabedoria. Então, a partir de hoje, esse compromisso é nosso. E a partir daquele dia, todo o valor que eu recebia, eu orava, eu consagrava a Deus, trazia o dízimo, trazia a oferta, sem pensar, meu Deus, mas vai faltar para pagar a conta tal? Não. Eu experimentei vivenciar isso. E eu consegui, com a graça de Deus, ver os milagres dele sendo realizados na minha vida, numa área que eu não tinha nenhuma sabedoria. Não porque Deus não me abençoava. Eu é que não sabia administrar o que Ele tão generosamente me dava. Então, quando a palavra diz, uma palavra que a gente sempre lê aqui em dízimos e ofertas, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 8 diz, do versículo 7, que diz que Deus ama a quem dá com alegria, ele segue dizendo: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisem, e muito mais ainda para repartir com os outros. Então, quando a gente decide viver em consagração a Deus, também com os nossos bens materiais, a gente quebra o poder do maligno e é o dinheiro que passa a nos servir e não nós a ele. E algumas vezes a gente padece com o recurso na mão, com a bênção na mão, e ele não frutifica porque a gente não semeia onde tem que ser semeado. Então hoje eu não podia deixar de dar esse testemunho, porque eu vi milagres acontecendo. Quando eu terminei de relacionar as minhas contas, eu falei, é só um milagre. E o milagre aconteceu. E para mim foi uma grande vitória, porque eu vi a palavra de Deus se cumprindo na minha vida em mais uma área, porque em muitas outras ele age de maneira que todo tanto que a gente agradecer é pouco. Então eu hoje convido cada um de vocês a semear aonde tem que ser semeado, a semear a sua semente aonde ela pode frutificar, e frutificar em bênçãos. O dízimo e a oferta não são uma barganha com Deus. Quando você semeia, você tem que semear com a certeza de que você colocou no melhor lugar. E que quando você faz isso, não importa se é R$1, se é 10, se é 20, não importa. Deus não quer o nosso dinheiro. Deus quer o nosso coração. Deus quer o nosso coração. Que você oferte com alegria o que você tiver, com a mesma alegria que você oferte os 100, os 1000, os 100 mil que você tiver. Que você possa ofertar com a alegria de reconhecer que aquilo que chegou na sua mão foi a bondade, foi o amor de Deus que te permitiu chegar onde você chegou. E os outros só vão poder experimentar disso se você partilhar. E o partir do pão acontece aqui. A gente tem que semear aqui. Porque quando a gente semeia aqui, tudo é santo. E assim como eu hoje partilho esse testemunho com vocês, vocês poderão experimentar e partilhar com tantos outros. E é assim que o reino cresce. E nós passamos a ser a expressão desse reino, a expressão dessa bênção. Então eu convido a você hoje, mas eu não tenho. Você já está aqui ofertando o seu tempo. Nós estamos começando a nossa semana no melhor lugar.
oferta o seu tempo, oferta o seu coração. Durante a semana, oferta o seu primeiro momento do dia com Deus. Seu primeiro momento com Deus é santo, todo dia é santo. E a gente assim vai experimentando, de pouquinho em pouquinho, a gente vai experimentando viver, como diz a palavra. E a partir dali, a nossa vida vai ser bênção na vida dos outros. E nós podemos viver, mesmo nessa terra de incertezas, a bênção do Senhor. Nós podemos experimentar o reino de Deus nessa terra do jeito que ela é. E nós veremos a mão de Deus sobre nós. Então eu convido você a experimentar mais de Deus. Também na sua vida financeira, na sua vida material. Ora ao seu coração. Pede a Deus para te trazer esse discernimento, essa coragem. Quebra o poder do maligno sobre o teu dinheiro. Consagra o teu dinheiro ao Senhor. Entende com a expressão de gratidão e honra àquele que tem te dado vida e graça de estar aqui. Quem quiser ofertar, o Pix vai ser espelhado. Alguém, Fábia está com os envelopes, é só levantar a mão e ela vem entregar. E experimentem a graça que é viver da bênção do Senhor, nosso Deus, que Ele é dono do ouro e da prata. E Ele tem sempre infinitamente mais do que você pedir ou precisar. Amém? Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por este momento de louvor, de adoração na tua presença. Obrigado porque o Senhor mais uma vez se fez presente em nosso meio, Jesus. Queremos te louvar, te bendizer, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Graças te damos, Senhor, pelos ofertantes e dizimistas da tua casa. Que o Senhor possa fazer transbordar cada vez mais em nossos celeiros. Que nós possamos entender a cada dia o valor de uma semente. Que nós possamos a cada dia, Senhor, entender a importância de uma semente. Muitas vezes a gente quer engolir as sementes, mas que nós possamos aprender
o valor de semear uma semente em terra fértil. Que nós possamos a cada dia entender que o Senhor é o administrador de tudo que nós temos. Nós não temos nada, nós não somos nada, nós viemos do pó e para lá nós voltaremos. E tudo que nós temos aqui, o Senhor é dono, o Senhor é proprietário. Que nós possamos todos os dias, Senhor, aprendermos a sermos administradores daquilo que o Senhor nos entrega em nossas mãos. E com a Tua perfeição, com o Teu cuidado, Senhor, nós possamos ser fiéis a Ti a cada dia mais. Obrigado por este momento, Pai. Fala conosco agora através da Tua palavra. Que o nosso coração esteja aberto para receber e que a nossa mente possa também entender tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero chamar aqui para subir a turma mais alegre dessa igreja. Quem é a turma mais animada dessa igreja? Tem mais alguém aqui animado? Você também? Quem mais? Sobe aqui também as professoras, vão estar no culto hoje, do Kids. Vamos orar? Vamos orar, turma? Amém? O tio vai orar e vocês vão repetir comigo, tá bom? Amém? Papai do céu, abençoe nosso culto Kids. Que o Senhor possa falar conosco de maneira grandiosa e nos livre de todo o mal. Amém. Glória a Deus. Bom culto para vocês. Boa noite, povo de Deus. Estou muito feliz, estou vendo o casal que está nos visitando hoje. Sejam bem-vindos. Voltem sempre. Sintam-se à vontade, essa é a casa do Pai de vocês. Mais alguém nos visita hoje? Amém? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Depois do nosso culto, a gente tem sempre um momento de comunhão, onde a gente toma um cafezinho, conversa um pouquinho. Não saia sem tomar um cafezinho, um chazinho. Hoje a nossa mesa tá fantástica, hein? Tem dia que é só um cafezinho com bolachinha, tem dia que é só um cafezinho. Mas hoje ela tá abençoadíssima. Amém? Nós estamos vivendo um tempo difícil no nosso país. Estamos vivendo um tempo difícil na nossa vida, onde alguns valores são distorcidos e deturpados. E eu estou falando aqui de valores bíblicos, não estou falando de política e nem de pessoa. Nós que somos cristãos, a gente vive pela palavra de Deus, a gente se direciona pela palavra de Deus, e a gente tem observado que a Bíblia cada dia é mais atual e mais eficaz do que nunca, porque a gente está vendo os nossos valores cristãos, aquilo que a Bíblia diz para nós que é o norte, sendo deturpado. A gente está vendo as pessoas quererem impor aos outros uma forma de pensar, uma maneira de viver. E nós cristãos não nos opomos à maneira de ninguém viver a vida, porque a gente cristão é seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Então assim, Jesus Cristo respeita a sua decisão de ir para o inferno. Sim. Ele diz, Deus chega para nós e diz assim: eu coloco a você, diante de você, duas escolhas, a vida e a morte. Escolhe, porém, a vida. Mas se você escolher a morte, Ele não vai pegar você pela camisa e puxar e jogar você na porta da vida. Ele vai respeitar a sua escolha de ficar longe dele, de ir para o inferno. E nós cristãos respeitamos
as escolhas de cada um. O que a gente é como cristão é como a luz de um farol que dá um direcionamento, como uma ponte que ajuda a chegar em um lugar. Mas entenda, a ponte só é eficaz quando alguém decide usá-la e ultrapassar, usar o auxílio daquela ponte para chegar num determinado lugar, que seria impossível ou muito mais complicado sem aquela ponte. Um farol só é eficaz quando alguém olha para aquela luz e começa a se direcionar para aquele lugar. Então o nosso papel não é arrastar, o nosso papel não é transformar, o nosso papel não é se opor a escolhas. O nosso papel é auxiliar quando alguém quer Jesus. O nosso papel é mostrar a luz e o caminho para Jesus quando alguém está perdido e busca esse auxílio. Quando alguém, mesmo olhando a direção, escolhe ir num caminho diferente. Nós temos que ser educados como Jesus e respeitar a decisão deles. Só que é difícil para nós como cristãos, quando essas pessoas começam a impor a nós cristãos o caminho que ele escolheu. Então, quando alguém vira para mim e diz assim, ó, os valores e a descrição de uma família bíblica para mim, eu não concordo, eu não quero viver na minha vida uma família de acordo com o que a Bíblia diz que deve ser. Eu vou dizer para ela que eu respeito a forma dela pensar. Mas quando ela disser para mim assim, porém, tem que ser ensinado na escola que o teu filho estuda, isso que eu vou viver e que eu acho como verdade. Que o conceito bíblico de família não é o que eu quero para mim. E eu quero que agora isso seja ensinado para a sua família, para o seu filho. Aí agora já não é mais uma escolha dele, não é mais um direito dele ir para o inferno. E Jesus combate veementemente isso. Jesus chega para o fariseu e diz assim, ó, vocês além de não irem, ainda querem impedir que os outros entrem. Porque os fariseus, além de escolher o caminho errado, falar uma coisa e fazer outra, com aquela prática, eles estavam influenciando as pessoas a também fazerem errado e ir pelo caminho errado. E Jesus combate aquilo de forma muito enfática. Ele diz assim, vocês não entrarem, beleza. Agora o que vocês estão fazendo é impedir que os outros também entrem junto com vocês. Aí não tem mais respeito. Aí não tem mais compreensão. Aí tem paulada para cima e Jesus entra quebrando. Porque quando o jovem rico vira para Jesus e diz assim, ó, Senhor, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois vem e me segue. Jesus olha para o jovem rico triste, indo embora. E você sabe o que Jesus faz para impedir que o jovem rico faça aquilo? Nada. Jesus olha o cara virando as costas, se entristecer e ir embora, e Jesus não barganha, Jesus não rebate, Jesus não contra-argumenta, Jesus só respeita. E a gente também, quando vê alguém fazendo uma escolha errada para a vida dele, a gente só respeita. Mas como Jesus, quando Jesus vê alguém querendo influenciar outras pessoas seguirem o caminho errado que aquela pessoa está seguindo, Jesus enfaticamente combate aquilo. E ele combatia o fariseu de forma muito enfática. Então nós cristãos temos que nos posicionar e saber como a gente tem que se conduzir. Amém? Então, eu falei que esse culto de hoje é um culto muito importante, porque é o primeiro culto do ano. E a gente vai começar hoje num direcionamento muito importante para nós como igreja. Nós nos preocupamos a nossa vida toda. Quando a gente começa a
entender da vida, a gente começa a se preocupar. O que eu vou ser quando crescer? O que eu vou fazer quando eu crescer? E aí quando você é pequeno, você começa assim, não, quando eu crescer eu quero ser médico. Na minha época, eu falava, não, quando eu crescer eu quero ser bancário, eu quero ser gerente do Banco do Brasil. Porque o gerente do Banco do Brasil era uma das pessoas mais importantes que tinha na cidade. O médico era uma das pessoas mais importantes que tinha na cidade. A gente queria ser médico, a gente queria ser bancário. Hoje em dia, você falar para alguém assim, você quer ser bancário? Misericórdia. Mas outras pessoas olham para aquilo e dizem assim, o bancário é uma coisa, mas agora quando você faz parte de uma associação, que é muito diferente, não é não, Abigail? Aí é outra coisa. É muito diferente você trabalhar num banco, você trabalhar numa associação. As coisas vão mudando, os tempos vão mudando. E as coisas vão melhorando. E a gente vai olhando para isso e vai nos adaptando. Hoje as nossas crianças olham, começam a crescer, começam a vislumbrar, e de acordo com o mundo que elas têm, elas vão projetando o futuro delas. Antigamente a gente olhava e dizia assim, meu Deus, eu queria ser um vereador, porque o vereador, hoje as pessoas olham para o vereador de uma forma tão... Antigamente as pessoas olhavam para um pastor, e eu vejo os pastores contando as histórias, de que quando eles chegavam no aeroporto, alguém dizia assim, não, é um pastor, misericórdia pastor, não passa aqui, pastor, você não precisa passar pela revista não, pode ir, vai aqui, entra aqui, agiliza aqui, vamos... Hoje em dia, quando um pastor entra no aeroporto, ele é tratado como um bandido. Por ser pastor, automaticamente ele vai para uma sala secreta ser revistado. Isso não estou falando, estou compartilhando testemunho de alguns pastores. Então as coisas estão muito diferentes. Os valores estão muito deturpados. Só que quando a gente vai crescendo, a gente começa a vislumbrar o que a gente quer para a nossa vida. E quando a gente conhece a Deus, a gente começa a olhar para Deus e para o reino de Deus e começa a dizer assim, é fantástico viver Deus. O que Deus quer de mim? Tem hora que você chega na sua vida e você começa a pensar assim, o que Deus tem para mim? O que Deus quer de mim? O que Deus quer para a minha vida? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu lugar no reino de Deus? Quem sou eu no corpo de Cristo? Eu sou uma mão, eu sou um pé, eu sou um braço, eu sou um dedo, eu sou um olho. Eu quero descobrir o que eu faço na igreja de Deus. Como eu posso servir a Deus? E é um dos maiores questionamentos quando você encontra com Jesus e descobre que Ele é o único caminho. Você começa a olhar para Ele e dizer assim, Senhor, como eu posso te servir? O que o Senhor quer que eu faça? Ou muitas horas na nossa vida, até sem conhecer Deus, a gente começa a se perguntar, por que eu existo? Por que eu estou aqui nessa terra? Você já se fez essa pergunta? Acho que todo mundo aqui em algum momento da sua vida já se fez essa pergunta. Para que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui hoje à noite, nesse lugar, nesse prédio, junto com essa turma, escutando esse cara falar? Por quê? Por que eu faço as coisas que eu faço? E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu quero usar um exemplo que eu vi esses dias, eu achei fantástico. Quem aqui já lavou um carro com uma criança? Levanta a mão assim para mim. Amém? Quem aqui já teve o auxílio de uma criança para fazer alguma tarefa em casa? Lavar uma louça, arrumar uma casa, arrumar uma cama, fazer qualquer coisa. Independente de você ser pai ou não. Quem aqui já teve o auxílio de uma criança para fazer alguma tarefa? Deixa eu te perguntar uma coisa. Ela mais ajuda ou atrapalha? Por que vocês estão rindo, gente? A pergunta é séria. Ela mais ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Vou usar o exemplo do carro. Você vai lavar o carro. Aí você pega o sabão, você está jogando o sabão ali, ela está como? Com a água, jogando a água. Onde você está jogando o sabão. Não é a hora de jogar o sabão, não. Aí você pega, tira o sabão, aí você bota o sabão lá, e você diz, agora vamos... Aí você começa a jogar água no carro, o que ela faz? Pega o sabão e começa a ensaboar onde já estava lavado. Meu Jesus do céu, eu vou levar um dia para lavar esse carro.
atrapalha mais do que ajuda. Só que quando você faz uma coisa e ela está fazendo outra, na maioria das vezes atrapalha mais do que ajuda. Mas por que você chama ela? Por que você chama uma criança para te ajudar a fazer alguma coisa que ela vai atrapalhar muito mais do que ajudar? Sabe por quê? Relacionamento. Você quer um relacionamento com ela. No final das contas, quem é que sabe o que é um carro limpo, uma louça lavada, uma cama arrumada, uma casa limpa? Quem sabe? A criança ou o pai? O pai. É lógico que é o adulto que sabe o que é uma casa limpa, o que é um carro limpo. Então por que a gente chama o filho e quer que o filho faça junto com a gente, ou a criança faça junto com a gente? Porque eu ainda não tenho um filho, mas passo por isso sempre. Porque você quer um tempo junto com aquela criança. Você quer ter tempo junto com ele. Você quer passar um tempo junto com ele. Então não se trata de você ter um auxílio, ou de você fazer mais rápido. Se trata de relacionamento. E são nesses momentos de relacionamento que a gente vai criando e construindo coisas muito importantes para a vida daquelas crianças. E se você for parar para analisar, isso requer de você paciência, tempo, porque uma tarefa que você iria fazer em meia hora vai durar 2, filho. Isso requer de você amor. Isso requer de você muitas coisas. Abre para mim Salmo 139, versículo 16. Você que não trouxe Bíblia, acompanha aqui no nosso telão. Salmo 139, 16. Olha só o que Deus fala. O salmista diz assim para Deus: Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Olha só que coisa fantástica. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Cada momento da sua vida foi estabelecido quando nenhum dos teus dias ainda tinha existido. Quando você ainda estava no ventre da tua mãe, cada dia que você ia passar, cada necessidade que você ia ter, tudo que você ia, Deus já sabia de tudo. Ele viu você ainda no ventre, e cada dia seu já tinha sido registrado no livro dele. Cada momento já tinha sido estabelecido. O que ele está dizendo aqui? Eu já sei o que você vai precisar quando você tiver 30 anos de idade, no seu aniversário de 30 anos. Quando você estava lá no ventre da tua mãe, ele olhava para você e dizia assim: no teu aniversário de 30 anos. Vocês estão entendendo o que é isso? É a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus. Ele vê tudo, sabe tudo, está em todos os lugares. Alguém tem alguma dúvida disso? Só que agora eu quero dar alguns textos para poder levar você a pensar um pouquinho. Abre Tiago capítulo 1, versículo 6. A gente vai rapidinho aqui viajar nisso aqui, para vocês entenderem como Deus é fantástico. Mas quando pedires, façam-no com fé, sem vacilar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Mas quando vocês pedirem, peçam com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que é empurrada pelo vento. Bota o próximo versículo para mim. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Próximo. Pois tem a mente dividida,
e é instável em tudo que faz. Deus está dizendo assim, ó, quando você pede alguma coisa para mim, sem fé de que você vai receber, você não vai receber nada. Isso é que nem a onda do mar que é jogada para lá e para cá, para lá e para cá. Lugar nenhum serve. Porque sua mente é estável. Tudo que você faz é estável. Por quê? Porque você não acredita naquilo que você está pedindo. Você não acredita que para quem você está pedindo seja capaz de responder. O que ele está incentivando para você aqui? Tenha fé nas coisas que você pede a Ele. Abre Mateus 21, 22. E em Mateus 21, 22, Jesus diz assim, ó: se vocês crerem, receberão qualquer coisa que vocês pedirem em oração. Bota para mim Marcos 11, 24. E em Marcos 11, 24, Jesus diz assim, ó: digo-lhes, se crerem, já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Agora aqui quando eu vejo esses versículos, agora eu me confundo. Sabe por quê? Porque a gente acabou de ler em Salmos, o salmista dizendo assim, ó: Deus me conhece desde quando eu ainda estava no ventre. Não é quando eu nasci. Desde quando eu nasci, Jesus me conhece. Não. Desde o dia da minha concepção. Desde o dia que meus pais se amaram, desde aquele dia, Jesus já conhecia a minha vida. E se Ele conhecia a minha vida, e a minha vida já estava escrita no livro dele, Ele não sabia todas as necessidades que eu ia passar? Ele não sabia todas as coisas que eu ia precisar? Então para que eu preciso pedir? Por que eu preciso pedir se Ele sabe o que eu preciso? Ele sabe todas as minhas necessidades, Ele sonda o meu coração e Ele sabe o que vai acontecer daqui a zilhões de anos. A Bíblia diz que quando Ele cria o ser humano, Ele já sabia que iria precisar da cruz. A Bíblia diz que antes que o mundo existisse, Jesus já existia. O plano de salvação foi feito para mim e para você antes de nós sermos criados. E como é que um ser tão fantástico como o nosso Deus sabe de tantas as coisas e diz para nós assim: pede, porque aquele que pede recebe. Você sabe o que Ele quer de nós? Relacionamento. O que Deus quer de nós é um relacionamento. Por que Deus sabe tudo o que eu preciso e pede para você? Ora, conversa comigo, fala comigo, traz a mim, traga a mim todas as suas angústias, traga a mim todas as suas aflições, porque Ele quer conosco. Ele não sabe o que a gente precisa, por que Ele não vai lá, pega logo e entrega para mim o que eu preciso? Pelo mesmo motivo que o pai não vai lá e pega e toma a coisa da mão da criança e faz logo, porque é mais rápido, é mais prático, resolve logo, porque Ele não quer resolver a nossa vida. Ele quer um relacionamento conosco. Nosso Deus é um Deus relacional. O que Ele quer de você é relacionamento com Ele e com seus filhos. Abre João, capítulo 17, versículo 21. João 17, 21. A gente vai ler até o 23. Olha só o que Jesus fala aqui. Eu sou fascinado por esse versículo. João 17, 21 diz assim, ó: minha oração, aqui é Jesus falando, tá? Jesus vira e diz assim, ó: a minha oração é que todos eles sejam um, como nós
somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu está em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviastes, que os amas tanto quanto me amas. Você sabe como é que a gente faz para que o mundo saiba e veja que Jesus ama eles? A gente tem que ser um. Nós como igreja temos que ser uma só pessoa. E a gente só conquista isso com relacionamento. Olha só que coisa fantástica. Se você parar para ler esse versículo com muita calma em casa, volta aí para o 21 para mim, por favor. Jesus diz assim, ó: a minha oração, Pai, é que eles sejam um como nós somos um. Jesus quer que eu e você tenhamos um relacionamento e uma intimidade como Ele tem com Deus. Olha só, Filipe chega para Jesus, em um determinado momento onde Jesus está dizendo assim: não, eu estou indo embora, vocês fazem alguma pergunta para mim, é a última pergunta, é o último momento que vocês têm, a gente está nos últimos dias juntos, eu vou morrer. Aí Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, só isso nos basta. A Bíblia diz que Jesus fica irado e diz assim: como assim, Filipe? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o Pai, porque tudo que eu faço é com orientação do Pai. Todas as minhas ações são reflexo do meu Pai. Tudo que eu digo é a palavra do meu Pai. Todas as minhas reações são baseadas na vontade do meu Pai, e as minhas escolhas também. Quem vê a minha atitude vê o Pai. Como assim me mostra o Pai? E Paulo entendeu isso. Paulo vira para a igreja de Coríntios e diz assim, ó: imitem a mim, assim como eu imito a Cristo. Uau! A gente olha para isso como se fosse algo inatingível, porque quando a gente vê Jesus dizendo assim: por quem vê a mim, vê o Pai. Você diz: isso é impossível, porque era Jesus. Aí vem Paulo e diz assim, ó: olha para mim, porque quem vê a mim, vê Jesus. Eu e você, é para a gente estar tão ligado, que quando você olhar para mim, você tem que ver Cristo. E as pessoas lá de fora vão acreditar que Jesus Cristo foi enviado quando eles olharem para nós e ver uma só pessoa na igreja AD Barreiras. Quando eles olharem para um de nós e dizer assim: gente, tem lógica, essa pessoa é diferente demais. Ele vai olhar para nós e não vai entender o que ele está vendo em nós, porque às vezes ele não conhece as Escrituras. Mas quando ele começar a ler a Bíblia um pouquinho, ele vai dizer: rapaz, é Cristo em você. Ele tem que olhar para nós e tem que enxergar Cristo em nós. Eu tenho que olhar para você e enxergar Cristo em você. E você olhar para mim e enxergar Cristo em mim. E você olhar para o seu irmão e dizer assim: meu irmão, imite a mim como eu estou imitando a Cristo. Essa é a nossa postura como cristão. E quando a gente estiver sendo um só, as pessoas vão acreditar que Cristo veio e que Cristo existe. Então, qual é o nosso esforço para evangelizar? Qual é o nosso maior esforço para ganhar o mundo para Jesus? Sermos um. Relacionamento. Em primeiro lugar, com quem? Com o nosso Pai. O primeiro relacionamento que eu tenho que ter é com o nosso Pai. O primeiro relacionamento que eu tenho que ter é com Deus. Se eu não tiver um relacionamento estreito com Ele,
Não adianta eu tentar ter um relacionamento com meu irmão, vai falhar. Se eu tiver um relacionamento com Deus e não conseguir ter um relacionamento com meu irmão, a Bíblia diz: você é um mentiroso, e a palavra de Deus não habita em você. Porque você não pode. Já imaginou você dizer para mim assim: pastor Ítalo, te amo, você mora no meu coração, dá um pulinho lá em casa que eu vou fazer um almoço para você, mas não leva a tiare não, que a sua esposa é chata, ou mulher chata, não dou conta de ficar conversando com ela, não. O que eu vou dizer para você, irmão? Estou indo lá, vou achar alguma coisa, algum lugar para deixar ela? Imagina como é que Deus fica quando você diz para ele assim: te amo, Senhor, mas fulano de tal eu não suporto. Não aguento, olha, se eu souber que ele está do lado na igreja, eu sento do outro lado, porque um dia ele falou assim. Imagina alguém falando para você, dizendo assim: te amo, mas seu filho para mim não me passa aqui, não leva ele não. Você imagina como é que Deus fica quando a gente está orando, dizendo: Senhor, o Senhor é em primeiro lugar na minha vida, o Senhor é tudo, me abençoa, olha as minhas coisas, e aí daqui a pouco você está maldizendo, falando mal de alguém que é um filho dele, que ele abençoou. Que tipo de relacionamento é esse? Quantos estão me entendendo nessa noite? Amém? Eu quero dizer para você nessa noite: a nossa vida é feita de relacionamentos, e a diferença que vai fazer lá fora, os nossos relacionamentos lá fora, é como você se relaciona aqui dentro, com Deus, com seus irmãos e com outra coisa muito importante que já foi falada aqui nessa noite. Abre para mim Mateus capítulo 6, versículo 24. Você escolhe com quem você se relaciona e como você se relaciona com aquele alguém. Estou mentindo? Isso é verdade? Você escolhe com quem você se relaciona? Não escolhe? Ah, mas tem uma pessoa lá no meu trabalho que eu não queria me relacionar com ela. Você escolheu se relacionar com ela no dia que você começou a trabalhar naquela empresa. A escolha é sua, tá lá. Você sai a hora que você quiser. Ah, mas eu nasci nessa família e meu cunhado não queria relacionar com ele. No dia que você casou com sua esposa, você escolheu se relacionar com seu cunhado. Nós escolhemos os nossos relacionamentos. Só que tem determinados relacionamentos que a gente não escolhe. Você escolheu ser filho da sua mãe? Não? Pois é, mas Deus escolheu. E se nós não escolhemos os nossos relacionamentos bem, às vezes, a gente pode ficar tranquilo que Deus sempre vai escolher bem os nossos relacionamentos. E aquele relacionamento que a gente escolheu e que Deus abençoou, pode ter certeza também que Ele vai abençoar e vai endireitar. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. Eu posso fazer escolhas erradas na minha vida, e a Bíblia diz assim, que mesmo eu sendo mal, eu sei dar boas coisas para os meus filhos. Imagina Deus sendo bom como Ele é. Você acha que Ele ia escolher um relacionamento ruim para nós? Então, você não nasceu na família errada, você não tem os pais errados. Aquilo que você não pode mudar é porque é a melhor coisa para você. A melhor família que você poderia estar é aonde Deus te colocou. Agora, amigos, Deus te deu o direito de você escolher. Escolha bem seus amigos. Escolha como você se relaciona com eles. Escolha como você se relaciona com seus colegas de trabalho, com a sua família, com os seus irmãos em Cristo. Ah, pastor, mas eu não sei como é que eu me relaciono com meus irmãos em Cristo. Porque tem irmão em Cristo que é difícil. Porque tem uns irmãos que me chamam para comer picanha, que me chamam para jogar vôlei, mas tem uns que só me tratam mal. Só vira a cara para mim, chega e não me responde. Quantas vezes você chegou a um lugar e não falou com ninguém? Quantas vezes você tratou mal alguém?
E quanto mais você se relaciona com Jesus, quanto mais você estreita seu relacionamento com Deus, você vai aprendendo a se relacionar com tudo mais. Quer aprender a se relacionar melhor com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com a sua filha, com seus colegas de trabalho, com seu irmão, com seu funcionário, com seu patrão, com tudo? Estreite o seu relacionamento com Jesus, que você vai aprender a se relacionar com todo mundo. Porque se você tiver um relacionamento bem íntimo com Jesus, você vai ter um relacionamento extraordinário com todo o resto. Porque Ele é o exemplo para tudo na nossa vida. Amém? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o relacionamento com o dinheiro. Olha só o que Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Aí você diz: Jesus está falando de quê aqui? Ele diz: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E hoje já foi falado aqui sobre isso de uma forma tão bem explicada que eu cheguei aqui, eu apaguei essa parte da minha mensagem e não ia falar mais dela hoje. Mas Deus mandou colocar de novo. Acredito que vai ser um complemento do que a gente já ouviu aqui hoje. De todas as coisas que a Bíblia repreende, de todo tipo de mal que a Bíblia diz que você tem que afastar-se, a única vez que a Bíblia chama esse mal de Senhor é só nesse versículo. A Bíblia não chama Satanás de Senhor, não chama o ódio de Senhor, não chama a vingança de Senhor, a inveja ela não chama de Senhor, a mulher adúltera ela não chama de Senhor, o homem mau ela não chama de Senhor, os demônios não são chamados de senhores. Mas ela diz assim, ó: o dinheiro é a única coisa que pode se tornar Senhor na sua vida no lugar de Deus. E o seu relacionamento com o dinheiro influencia diretamente na tua vida espiritual. Como você se relaciona com os teus amigos, com os teus pais, com os teus irmãos em Cristo, com o teu Deus, influencia totalmente a sua vida espiritual. Só que tem um negócio aqui, Jesus está dizendo para mim o seguinte, ó: se no meu relacionamento com o meu dinheiro ocupa um lugar de Senhor, Jesus nunca vai poder ser Senhor na minha vida. Eu nunca vou poder ter um relacionamento estreito com Jesus, com Deus, num relacionamento onde Deus é o meu Senhor, o meu Salvador, enquanto o dinheiro não ocupar o devido lugar na minha vida. Posso fazer as duas coisas? Jesus está dizendo: pode. Você pode servir a Deus, ter Deus como seu Senhor e ter o dinheiro como seu Senhor ao mesmo tempo. Ele está dizendo que isso pode ser feito. Só que ele está dizendo assim, ó: não deveria ser feito, porque um vai ser desprezado em detrimento de outro. Alguém aqui vai ficar desprezado. Os interesses de alguém vão ficar sempre em segundo lugar. Sabe aquele ditado que diz assim, ó: cachorro que dois donos cuidam morre de fome? Quem já ouviu? Se você tem dois senhores governando a tua vida, uma hora os dois vão te pedir coisas diferentes. Você vai ter que escolher quem você vai obedecer. E vai ficar aquela coisa o tempo todinho. Às vezes eu agrado um, às vezes eu agrado o outro, às vezes eu agrado o outro, às vezes eu agrado um. Às vezes é Deus que é o Senhor e eu priorizo Ele. Às vezes é o meu dinheiro que está mandando em mim e as coisas de Deus ficam para depois. Deus está dizendo assim, ó: não tem como eu ter um relacionamento sério, íntimo, profundo com você dessa forma. Não dá. Aí ele diz: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro tem que ocupar um lugar na sua vida de servo. O dinheiro foi feito para te servir. Ele é submisso a você. É você quem manda nele. É você quem dita as regras e diz aonde é que ele vai ser gasto. E o lugar que ele ocupa no teu coração e na tua vida. O problema não é eu ter dinheiro na minha vida. As pessoas dizem assim, ó: o amor ao dinheiro
Perdão, as pessoas dizem assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia deixa bem claro: não é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Perdão, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Abre 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, só para a gente ler esse versículo. Ninguém... 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Preste bem atenção como as escrituras diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, portanto, desejam dinheiro. Alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. Sabe qual é o problema do dinheiro? Quando eu não sei me relacionar com ele. Se ele ocupa um lugar correto na minha vida, ele vai ser bênção na minha vida. Ele vai me servir, vai servir o reino de Deus e vai servir o propósito do meu relacionamento com Deus. Só que entenda, eu não estou falando de você fazer algo ou deixar de fazer algo. Eu estou falando de você se relacionar. É como você trata aquilo no seu dia a dia. Não se trata de você dizer assim: ah não, o pastor falou que tinha que dar naquela hora lá, e aí eu fui e dei e está resolvido. Não, não é isso. Não é você fazer alguma coisa porque alguém mandou. É como você se relaciona, como é o seu dia a dia com ele, como é que você olha para ele durante o seu dia. Você trabalha por quê? Por que você levanta naquele dia e sai para trabalhar? Eu levanto e saio para trabalhar e eu digo: Senhor, que o meu trabalho hoje seja a oportunidade de alguém olhar para mim e ver o Senhor. Ah, mas no final do dia eu vou receber um salário. Isso é consequência. Ah, mas eu estou indo aqui, estou levantando, estou saindo no meu dia porque eu tenho que trabalhar, que eu tenho que pagar minhas contas. Não, por favor. Isso é tudo consequência. A gente tem que se relacionar de forma correta com o nosso dinheiro. A gente tem que se relacionar de forma correta com as pessoas. A gente tem que se relacionar de forma correta com o nosso Deus. E eu quero deixar aqui um versículo para a gente entender sobre o privilégio do relacionamento que a gente tem com Deus, e para você entender melhor como é grande o relacionamento que a gente tem com Deus. Abre 1 Coríntios capítulo 2. E eu quero que você veja como a escritura de Deus é fantástica. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. E olha como Deus é fantástico. Ele diz assim, ó: e é isso que as escrituras, e é a isso que as escrituras se referem quando dizem. O que ele está falando aqui? Ele vai explicar alguma coisa. Ele vai dizer, ó, você lembra que as escrituras falam tal coisa? Quando elas falam tal coisa, ela está querendo dizer isso aqui. Presta muita atenção. É a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu quero que você preste atenção aqui, mais uma vez, nesse versículo. Quando a escritura, quando Paulo diz assim, ó, é a isso que as escrituras se referem quando dizem, ele está deixando uma incógnita ou ele está explicando alguma coisa? Ele está explicando alguma coisa. Ele está dizendo assim, ó, ei, vocês lembram que as escrituras dizem assim, ó, o que o olho nunca viu, o que o ouvido nunca ouviu e o que a mente humana nunca imaginou, é isso que Deus tem preparado para mim e para você. É bíblico.
Só que aqui Paulo diz assim, ó, ei, é a isso que as escrituras se referem quando ela diz. Aí agora a pergunta é, a isso o quê? Porque ele está explicando para nós o que é. Ele está dizendo assim, o que é que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu e que a mente humana nunca imaginou, que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. O que é isso, Paulo? Paulo acabou de dizer assim, ó, é a isso que as escrituras estão se referindo. Então, das duas uma, ou ele explicou o que é, ou ele vai explicar o que é. Só que aqui a gente tem que entender o seguinte: o que o olho nunca viu, o que o ouvido nunca ouviu e a mente nunca imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama? Não, porque Ele ama todo mundo, e todo mundo não tem acesso a isso. É para aqueles que o amam, é para quem ama Deus, e quem ama Deus é quem escolhe ter relacionamento com Ele, quem investe tempo com Ele, quem gasta tempo e prioriza Ele em vez do seu dinheiro, prioriza Ele em vez da sua família, da sua esposa, do seu trabalho. Ele tem que ocupar o primeiro espaço na minha vida. Se o meu filho ou a minha esposa estiver levando esse lugar, ou o meu dinheiro, ou qualquer outra coisa que seja, eu não estou amando a Deus. Deus diz que aqueles que o amam e o seguem, priorizam Ele acima de tudo. Agora eu quero descobrir com você, o que é que aqueles que amam a Deus, que a Bíblia diz assim, ó, que o olho nunca viu, que ninguém nunca ouviu, que a mente humana nunca imaginou uma coisa tão extraordinária que Deus tem para aquelas pessoas que amam Ele. E Paulo está dizendo assim, ó, é isso aqui, está revelado. O que é isso? Bota para mim o versículo 10. Olha só, mas depois dele ter dito, ó, que o olho ouviu, que o olho nunca viu, o que Deus tem guardado, ele diz assim, ó, mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Deixa esse versículo aí, presta atenção. Ele está dizendo assim, ó, o que o olho não ouviu, o que a boca nunca viu, o que ninguém nunca imaginou. Ele está dizendo assim, ó, foi a nós que Deus revelou. Então não é mais segredo, foi revelado a nós. Agora eu quero saber o que é. Ele diz, ó, Deus revelou estas coisas por meio do seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de quem? Meu e seu? Não, filho. Até os segredos mais profundos de Deus. Vocês têm noção do poder que esse Espírito tem? Ah, Jesus. Você tem noção do poder que esse Espírito tem? E Ele está aqui nessa noite. O Espírito tem um poder tão grande. Ele sonda todas as coisas. E quando Ele diz todas as coisas, Ele não vai pegar um exemplo e dizer assim, Ele sonda teu coração, tua mente, o que você precisa. Não! Ele sai da nossa realidade e diz assim, ó, o Espírito sonda todas as coisas, a ponto de saber os segredos mais profundos de Deus. Nossa, o que esse Espírito não sabe? Coloca o próximo para mim. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente.
E aqui Paulo só está explicando, deixa esse versículo aí para mim. E quando você chegar em casa, você vai ler 1 Coríntios capítulo 2, o começo. Porque quando a gente começa a ler no 9, ele diz assim, ó: é a isso que as escrituras se referem quando dizem o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que a mente não imaginou. Então, quando ele diz assim, ó, é essas coisas que a escritura se refere, ele tinha acabado de dizer o que era. E você sabe o que ele tinha acabado de dizer aqui? Ele tinha acabado de pregar sobre a vinda de Jesus. Ele tinha acabado de falar sobre a vinda de Jesus. Então ele diz assim, ó, você sabe o que é que a escritura falava que o olho nunca tinha ouvido? Você sabe o que é que a boca nunca tinha falado, o ouvido nunca tinha ouvido, a minha mente nunca imaginou? O que de extraordinário Deus tem para aqueles que o amam. Sabe o que é que Deus tem para aqueles que o amam de tão extraordinário? Jesus Cristo. Um relacionamento tão profundo com alguém. Tão profundo, mas tão profundo, mas tão profundo, a ponto de ter esse alguém morando dentro de você. Não tem nada no mundo mais extraordinário do que isso. Não tem relacionamento no mundo mais extraordinário do que isso. A pessoa com que você pode ter um relacionamento mais estreito no mundo é o seu cônjuge. Porque vocês ficam nus um na frente do outro e se unem de uma forma que a Bíblia diz assim, se tornam uma só carne. Mas não diz que ela vai morar dentro de você. Não diz que vai morar dentro de você alguém que sonda todas as coisas e até o pensamento de Deus ele sonda. Ninguém tem esse nível de relacionamento. Ninguém nunca teve esse nível de relacionamento antes. Não existe dádiva maior no mundo do que ter esse tipo de relacionamento à nossa disposição. Se o relacionamento que eu tenho com Deus é algo que pode transformar a minha vida, e eu tenho a possibilidade de ter um relacionamento com Ele tão profundo a ponto dele vir morar dentro de mim, não tem nada no mundo mais extraordinário. Você sabe o que é isso? Isso é o que o olho nunca tinha visto, o que o ouvido nunca tinha ouvido, o que ninguém nunca tinha imaginado, ninguém nunca tinha pensado antes, que alguém pudesse ter um relacionamento com alguém tão profundo, a ponto de morar dentro daquela pessoa. E a Bíblia diz assim, ó, Jesus nos deu isso, e isso foi revelado. Isso que o olho nunca viu foi revelado para mim e para você. E esse presente extraordinário é um relacionamento dessa forma com o nosso Pai, com o nosso Deus que nos criou. Fique de pé nessa noite, eu quero orar por você. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus.
A gente fica numa busca louca, querendo saber o que Deus tem para nós, querendo saber o que vai ser da nossa vida amanhã, querendo saber que tipo de família a gente vai ter, que tipo de homem a gente vai ser, que tipo de mulher a gente vai ser. A gente fica querendo saber como é que vai ser o nosso ano, o que a gente vai ser quando crescer. A gente fica fazendo tantas perguntas para Deus. Ah, Senhor, como é que vai ser a minha vida ministerial? Qual é o meu lugar no teu reino? O que eu devo fazer? Ah, eu vou ser cantor, vou ser pregador, o que eu faço? E talvez essa caminhada não se trate do que Deus tem para a sua vida, ou dele mostrar para você e revelar para você o que ele vai fazer na sua vida, o que ele vai fazer de você, ou o que ele vai fazer com você, ou o que vai acontecer com você. Talvez essa caminhada seja só sobre relacionamento com ele. Talvez essa caminhada seja só sobre a gente passar tempo com ele. Talvez a nossa vida cristã se resuma só em a gente se relacionar com ele. O resto é tudo consequência. Porque se você quer um objetivo para a tua vida e para que Deus criou você, eu vou te dar nessa noite para se relacionar com ele. Nosso Deus é um Deus relacional. Ele nos criou para a gente estar perto dele, falar com ele, para conversar com a gente. Ele criou eu e você. Não foi para que a gente comprasse carro, fizesse empresa, ganhasse coisa, comprasse coisa, vendesse coisa. Se isso fizer parte do nosso relacionamento com ele, amém. Ele não quer que a gente faça nada, que a gente construa nada. Ele quer que a gente esteja com ele, passando tempo com ele, gastando tempo com ele, dedicando ele quer a gente, ele quer nós. E o que ele quer de nós é ver nas nossas atitudes um amor e uma prioridade por esse tempo e esse relacionamento com ele. O resto, eu fico sempre me perguntando, o que você falaria para um filho que diz assim: pai, eu vou ir na sua casa porque eu preciso que o senhor faça tal coisa por mim. E aí eu vou ir passar um tempo com o senhor, porque eu preciso de um dinheiro, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça aquilo. Mas imagina o mesmo filho dizendo assim: pai, eu estou indo aí, só para a gente tomar um café. O que foi, filho? Aconteceu alguma coisa? Não, só quero passar um tempo com o senhor. Só quero passar um tempo com a senhora. Só quero... Amigo, você está fazendo o que aí? O que você está precisando? Não, eu estou precisando passar um tempo com você, vamos tomar um café. Tem gente que liga pra gente que quando você atende, a sua pergunta não é nem mais alô, é o que você está precisando. E esses amigos, a gente não olha pra ele e diz assim: esse amigo quer ter um relacionamento comigo íntimo, uma amizade comigo íntima. Não, esse amigo, ele precisa de mim. O dia que ele não precisar mais, ele vai embora. Mas alguém que liga pra mim só para escutar minha voz e dizer que Jesus me ama, ela entendeu o que é ser cristão. E o que Jesus quer é que a gente invista tempo do nosso dia chegando para ele dizendo assim: eu vim aqui só falar com o Senhor, eu não quero nada. Eu estou aqui só para passar um tempo com o Senhor, porque eu não tenho o que te pedir. Abre para mim 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. E vamos entender o que o Espírito que a gente recebeu faz por nós. Ele diz: nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo. E aí ele diz: para que a gente recebeu o Espírito de Deus? Ele diz: você recebeu o Espírito de Deus para que a gente conheça as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Você sabe por que o Espírito Santo está morando dentro de você? É para que você tenha um relacionamento íntimo e que você conheça
o que Jesus fez por você naquela cruz. O sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz foi a coisa mais extraordinária. Ninguém nunca tinha imaginado aquilo. Alguém morrer na cruz para me dar direito a ter um relacionamento de novo que foi quebrado lá no Jardim do Éden, para me devolver um relacionamento. A Bíblia diz que todos os dias, no final do dia, Deus chegava no jardim e dizia assim: e Adão, como é que você está? Eu e você temos esse Deus morando dentro de nós todos os dias. Eu durmo com Ele, acordo com Ele, todo dia, 24 horas dentro de mim. Não está do meu lado, não está perto, não está em cima, não está na mesma casa, Ele está aqui. O Espírito que sonda os segredos de Deus e que revela a mim as coisas maravilhosas que Deus tem dado para mim gratuitamente, Ele está morando aqui e dizendo assim: eu quero um tempo com você, eu quero me relacionar com você, eu quero ouvir mais você chorando na minha presença e dizendo: eu estou aqui hoje só para te ouvir. Ele quer ouvir você pedindo a Ele orientação para comprar uma balinha, para escolher a marca de café que você bebe. Ele quer ouvir você pedindo orientação a Ele para escolher a esposa que você vai se casar, a faculdade que você vai fazer, o carro que você vai comprar, o amigo que você vai se relacionar e os relacionamentos que você vai cortar. Mas Ele quer ser prioridade na sua vida. E a gente tem que rever as coisas que Ele já nos deu e entender que o de mais extraordinário que o olho nunca tinha visto, que ninguém nunca nem tinha ouvido e nem pensado, é nosso. É nosso. O direito de ser chamado de filhos é nosso. Um Deus que sonda os pensamentos do Todo-Poderoso mora dentro de mim e se relaciona comigo de uma forma tão intensa como ninguém no mundo pode se relacionar. Quantos estão me entendendo nessa noite? Esse ano, que seja o ano do nosso maior tempo de intimidade com Deus. Esse ano é o ano do nosso relacionamento mais íntimo com Deus. Esse ano é o ano do relacionamento mais íntimo com o nosso irmão. Que as pessoas possam olhar para nós e elas enxergarem em nós um. Que elas possam olhar para nós e enxergar em nós Jesus. Que nós possamos ser um só, assim como Deus e Jesus é um só. E que as pessoas acreditem que Jesus veio quando elas olharem para a igreja e a Debe Barreiras. Feche seus olhos, curva sua cabeça um pouquinho. Eu quero orar por você. Pai querido, eis aqui os seus filhos que estão nessa noite, Senhor, começando mais um ano. Que eles possam entender que o dom mais precioso, que a coisa mais extraordinária, que ninguém nunca tinha ouvido falar, que olho nenhum tinha visto e que ninguém nunca tinha imaginado, nós estamos vivendo um relacionamento tão intenso com o nosso Pai, de forma que o Espírito do nosso Pai mora dentro de nós. Nós temos acesso a um relacionamento tão intenso que ninguém nunca imaginou que poderia existir um relacionamento assim com alguém. Que você nesse ano viva esse relacionamento da forma mais intensa possível. Que você prove de Deus o que você nunca provou antes. Que você ande como um louco na rua conversando com Ele. E que as pessoas olhem para você e não entendam, mas que Ele dentro de você esteja alegre, se regozijando da forma como você está se relacionando com Ele. Esse é o ano de nós estarmos num relacionamento tão profundo com Deus, que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam a Cristo. Esse é o ano da gente dar valor ao lugar mais seguro da terra.
E eu profetizo que esse ano você vai estar no lugar mais seguro dessa terra. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas lutas, que você permaneça na presença de Deus, que você permaneça num relacionamento sério com esse Deus, num relacionamento sério com a tua igreja, com os teus irmãos em Cristo, e que vocês sejam um só, de forma que quando as pessoas olharem para você, elas enxerguem e queiram Cristo Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo um ano extraordinário. E eu digo a Satanás que venham as investidas, que venham as guerras, pois somos guerreiros, somos lutadores e fomos levantados como os lutadores no reino de Cristo. E um guerreiro não foge da batalha, não teme a batalha, porque eu estou íntimo do Senhor dos Exércitos. Que você tenha um relacionamento tão íntimo com o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor e o dono de todos os exércitos do universo, do mundo, da terra, no céu e na terra, de forma que você não tema nada e nem ninguém. Pai, nos dê a melhor semana das nossas vidas, abençoe a nossa segunda, e que eu tenha cada dia mais um relacionamento mais profundo com o Senhor, que eu valorize cada dia mais o privilégio de me relacionar dessa forma com o Senhor, de ter o Senhor à minha disposição dessa forma, não do meu lado, não perto de mim, não ao meu alcance, mas dentro de mim. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos vocês.